Boa noite. Boa noite. O ministro do STF, Edson Fachin, anula as condenações de Lula na Lava Jato. E o ex-presidente recupera os direitos políticos e se torna elegível. O ministro afirma que os crimes de que Lula é acusado não têm relação direta apenas com a Petrobras, mas também com outros órgãos da administração pública. E que, por isso, segundo o entendimento do STF, não poderiam ser julgados em Curitiba. Fachin cita decisões anteriores do Supremo relativas a outros partidos e afirma que, além de imparcial, a justiça tem que ser apartidária. A Vara Federal de Brasília vai decidir se o ex-presidente é culpado ou inocente. A defesa dele declara que a decisão está em sintonia com o que sustenta há mais de 5 anos na condução dos processos. Mas que não repara os danos causados pelo ex-juiz Sérgio Moro e pela força-tarefa da Lava Jato. Ao anular a condenação, o ministro Fachin extingue processos que questionavam a imparcialidade de Moro ao condenar Lula. Pela primeira vez desde o início da pandemia, a média de mortos por Covid passa de 1.500 no Brasil. Depois de reduzir a previsão original de vacinas, o Ministério da Saúde afirma que a Pfizer vai antecipar a entrega de milhões de doses até junho. Governadores e os presidentes da Câmara e do Senado articulam ações em resposta ao avanço da pandemia em todo o Brasil. O príncipe Harry e a mulher Meghan Markle falam de racismo, abandono e até suicídio nas relações com a família real britânica. 8 de março, a Polícia Civil prende mais de 1.500 suspeitos de violência contra mulheres. E o governo brasileiro se recusa a assinar um compromisso mundial em defesa da saúde feminina. O Jornal Nacional está começando. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou hoje todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Em consequência disso, Lula recuperou os direitos políticos e se tornou elegível. O ministro Fachin baseou a decisão no entendimento que o STF teve em outros casos relativos a diferentes partidos para concluir que a Vara de Curitiba não tinha competência para julgar os casos, porque não havia relação direta apenas com os desvios de recursos da Petrobras, mas também com outros órgãos da administração pública. Os advogados do ex-presidente Lula declararam que sustentaram esse mesmo argumento por mais de 5 anos e que a decisão de Fachin é o reconhecimento de que sempre estiveram corretos. No despacho, o ministro afirmou que a justiça, além de imparcial, precisa ser apartidária. No mercado financeiro, a Bolsa Brasileira caiu e a cotação do dólar subiu. A decisão individual do ministro Edson Fachin, responsável pela Operação Lava Jato, foi tomada num pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Lula em novembro do ano passado. O ministro disse que estudou o caso durante todo o recesso do judiciário, desde o fim de dezembro até o começo de fevereiro. A decisão anulou as 4 ações envolvendo o ex-presidente na 13ª Vara Federal em Curitiba, que concentra os casos ligados ao esquema de corrupção da Petrobras. Uma das ações é sobre o triplex do Guarujá, a primeira condenação de Lula em julho de 2017. O então juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a Lava Jato, a OAS pagou propina a Lula por meio da reserva e reforma do triplex. Em contrapartida, segundo as investigações, a empreiteira teria sido favorecida em contratos na Petrobras. Essa condenação foi confirmada em segunda e terceira instâncias e levou o ex-presidente a ficar preso em Curitiba por 580 dias, até que o Supremo decidiu que só deve ser preso o réu condenado em última instância, sem chance de recurso. Fachin também anulou a condenação no caso do sítio de Atibaia, proferida pela juíza substituta Gabriela Hart, em fevereiro de 2019 e confirmada em segunda instância. Ele foi acusado de receber propina da OAS e Odebrecht por melhorias no sítio que usava em fins de semana. As outras 2 ações anuladas ainda não tinham sentenças em primeira instância. Uma investigava a compra de um terreno que serviria para a construção da nova sede do Instituto Lula e a compra de um apartamento em São Bernardo do Campo. E outra apurava pagamentos pela Odebrecht para o Instituto Lula.
Essa ação estava suspensa por ordem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão de hoje foi tomada em um pedido de habeas corpus da defesa, que dizia que o caso do triplex do Guarujá não tinha ligação com a Petrobras e que, por isso, não podia ser julgado pela Vara de Curitiba. E para Fachin foi justamente o fato de os processos envolverem mais do que apenas a participação em propinas da Petrobras que levam à anulação. Na decisão, Fachin observou que o Ministério Público Federal, autor das denúncias contra o ex-presidente, já tinha ciência da extensão alcançada pelas condutas que lhe foram atribuídas, as quais abarcaram não só a Petrobras, mas outros órgãos públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas no âmbito das quais, com semelhante modus operandi, foram celebradas contratações revestidas de ilicitudes em benefício espúrio de agentes públicos, agremiações partidárias e empreiteiras. Optou-se à época pela concentração dos feitos relacionados ao aludido grupo criminoso no âmbito da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, dentre os quais o caso ora sob análise. Mas o ministro argumentou que não há mais razão processual para manter os processos contra o ex-presidente em Curitiba. Restou demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados entre o grupo OAS e a Petrobras, com efeito o único ponto de intersecção, e o pertencimento do grupo OAS ao cartel de empreiteiras que atuava de forma ilícita, dentre outros órgãos públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas, em contratações celebradas com a Petrobras. Desta forma, o ministro concluiu que devem ser declarados nulos todos os atos decisórios, inclusive o recebimento da denúncia, determinando-se a remessa dos autos à seção judiciária do Distrito Federal, considerada narrativa da prática delitiva no exercício do mandato de presidente da República. Apesar de a decisão de Fachin ter se originado no recurso sobre o triplex do Guarujá, o ministro determinou que as outras ações também sejam remetidas para a Justiça Federal do Distrito Federal por considerar que são similares. A decisão de Fachin é processual, ou seja, ele não analisou o mérito das condenações ou as ações penais. Como não está mais condenado, o ex-presidente Lula volta a poder se candidatar às eleições. Fachin não é obrigado a submeter o tema ao plenário do Supremo Tribunal Federal, mas a Procuradoria-Geral da República afirmou que vai recorrer da decisão, o que deve levar o caso a ser submetido também aos outros ministros do Supremo. Na decisão, o ministro Luiz Edson Fachin fez um histórico de julgamentos no STF. Segundo Fachin, no caso de outros políticos acusados pelo Ministério Público de adotar conduta semelhante à do ex-presidente Lula, o plenário e a segunda turma decidiram retirar a competência da Vara Federal de Curitiba. Fachin também afirmou que, quando se julga corrupção política, tão importante quanto ser imparcial é ser apartidário. O primeiro caso citado por Edson Fachin é uma decisão do plenário do Supremo tomada em 2015 sobre a competência na investigação de suposto desvio de dinheiro de empréstimos consignados pelo Ministério do Planejamento. A investigação chegou ao tribunal enviada pela 13ª Vara Federal de Curitiba por envolver, além de outras pessoas, a então senadora Gleice Hoffmann, do PT. Os ministros decidiram manter no Supremo apenas a parte da investigação contra a senadora por ter foro privilegiado. Mas, em vez de devolver os outros envolvidos para Curitiba, enviou para a Justiça Federal de São Paulo apurar as denúncias. O ministro afirma: definiu-se, em resumo, que a Operação Lava Jato seria restrita aos fatos relacionados a ilícitos praticados apenas em detrimento da Petrobras. Edson Fachin disse que, a partir desse julgamento, retirou-se da 13ª Vara Federal de Curitiba todos os casos que não se relacionavam com os desvios praticados contra a Petrobras. Posteriormente, o tribunal decidiu também distribuir por todo o país as investigações iniciadas a partir de delações premiadas da Odebrecht, OAS e JF. Fachin cita como exemplo a decisão da segunda turma, de março de 2018, sobre denúncias de irregularidades em contratos de execução de serviços firmados entre empreiteiras e a refinaria Abreu e Lima. O caso, que envolvia políticos do PSB, PP e PT, acabou sendo remetido para a Justiça de Pernambuco e cita o que está na decisão.
A vantagem devida foi solicitada em razão de benefícios fiscais ligados à construção de refinaria em Pernambuco. Ainda que ligadas a obras na Petrobras, a vítima direta é o governo do estado. Tendo isso em vista, não vejo atração da competência pela conexão. Fachin faz ainda referência à retirada da Justiça Federal de Curitiba dos casos envolvendo a Transpetro, subsidiária da Petrobras. O plenário determinou que caberia à Justiça Federal do Distrito Federal processar e julgar denúncia contra políticos do MDB, Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Rodrigo Rocha Loures e Henrique Eduardo Alves, por organização criminosa envolvendo a Transpetro. Fachin ressalta em sua decisão: como se vê, diante da pluralidade de fatos ilícitos revelados no decorrer das investigações levadas a efeito na Operação Lava Jato, a competência da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba foi sendo cunhada à medida em que novas circunstâncias fáticas foram trazidas ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, que em precedentes firmados pelo Tribunal Pleno ou pela segunda turma, sem embargo dos posicionamentos divergentes, culminou em afirmá-la apenas em relação aos crimes praticados direta e exclusivamente em detrimento da Petrobras. E relembra outro julgamento da segunda turma do Supremo em maio do ano passado. Naquele caso, a ação penal envolvendo ex-deputados do Progressistas foi enviada da Justiça Federal de Curitiba para a Justiça Eleitoral. Assim, concluiu que não faz sentido dar tratamento diferente a Lula e afirmou que a Justiça deve ser apartidária em seus julgamentos. As regras de competência, ao concretizarem o princípio do juiz natural, servem para garantir a imparcialidade da atuação jurisdicional, respostas análogas a casos análogos. Com as recentes decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não há como sustentar que apenas o caso do ora paciente deva ter a jurisdição prestada pela 13ª Vara Federal de Curitiba, no contexto da macrocorrupção política, tão importante quanto ser imparcial é ser apartidário. Fachin disse que pela primeira vez foram apresentados ao Supremo elementos que permitiram analisar de fato se a competência era ou não da Justiça do Paraná para analisar os casos de Lula. Ao analisar todas as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin concluiu que as ações contra o ex-presidente Lula não poderiam ter corrido em Curitiba, porque os supostos crimes não envolviam apenas desvios na Petrobras, mas também em outros órgãos da administração pública. Ocorre que a conduta atribuída ao ora paciente, qual seja, viabilizar nomeação e manutenção de agentes que aderiram aos propósitos ilícitos do grupo criminoso em cargos estratégicos na estrutura do governo federal, não era restrita à Petrobras, mas à extensa gama de órgãos públicos em que era possível o alcance dos objetivos políticos e financeiros espúrios, conforme narra a própria iniciativa sob análise. O Supremo também tomou decisões recentes que não estão diretamente relacionadas com a Justiça Federal de Curitiba e com o foro privilegiado que beneficiaram investigados na Lava Jato. Na semana passada, a segunda turma votou pelo arquivamento da denúncia por organização criminosa no caso que ficou conhecido como o Quadrilhão do Progressistas. Na denúncia, apresentada em 2017, a Procuradoria-Geral da República apontou que membros do partido lideravam um esquema de corrupção na Petrobras, entre eles o presidente da Câmara, Arthur Lira. 3 dos 5 ministros da turma, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski, reverteram decisão anterior da própria turma e aceitando os argumentos das defesas de que não havia provas suficientes e que a denúncia se baseava em delações premiadas. Um dos primeiros efeitos práticos da decisão do ministro Fachin é que o ex-presidente Lula volta a poder se candidatar a qualquer cargo político. A lei da ficha limpa é bem clara ao proibir candidaturas de políticos condenados por órgão colegiado. Essa era a situação de Lula em 2018, quando o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura dele à presidência. Agora, anulada a condenação, Lula volta a ser elegível desde já. Ao declarar que os processos de Lula não podiam ter sido decididos pela Justiça Federal do Paraná, o ministro Edson Fachin encaminhou tudo para a Justiça Federal do Distrito Federal. Em nota, a 13ª Vara de Curitiba informou que cumprirá a decisão, remetendo os autos ao juízo indicado.
Assim que a decisão chegar formalmente à Justiça Federal aqui em Brasília, os processos vão ser distribuídos. Na decisão, Fachin também esclareceu que caberá ao juiz que ficar com os casos decidir se vai usar as provas dos processos que vêm do Paraná e quais. Só depois de analisadas as provas é que o juiz vai decidir se condena ou absolve o ex-presidente Lula. O professor de Direito Constitucional Gustavo Sampaio explicou em entrevista à Globo News que a anulação não está relacionada aos motivos da condenação. Por isso, há chances de reaproveitar depoimentos e provas. Se isso acontecer, a tramitação desses processos será mais rápida. O juiz federal em Brasília poderá, no curso dessa instrução, acaso a decisão do ministro Fachin seja confirmada, ele poderá validar atos praticados na Vara Federal, na Seção Judiciária do Paraná. Então, não quer dizer que o processo vá todo percorrer o mesmo caminho e levar o mesmo tempo, não. Ele poderá decidir no sentido da validação de muitos atos praticados já naquela época pelo juiz federal no Paraná. Em nota, os investigadores da Lava Jato em Curitiba afirmaram que não atuam na instância junto ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, seguem trabalhando nos casos que competem ao grupo nos processos junto à Justiça Federal no Paraná. O ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol, escreveu em uma rede social: a condução dos casos em Curitiba foi decidida N vezes pelos tribunais, inclusive STF, e assim seguiu as regras do jogo então existentes. Contudo, houve uma expansão gradativa do entendimento do STF de que os casos da Lava Jato deveriam ser redistribuídos pelo país. E que o ministro Fachin entendeu que o tribunal precisava ser coerente e apartidário, aplicando o mesmo entendimento ao ex-presidente. Partindo do pressuposto que endosso de que o ministro Fachin sempre teve uma atuação correta e firme, inclusive na Operação Lava Jato, concluímos que ele, apesar de entender de forma diferente, aplicou o entendimento estabelecido pela maioria da segunda turma do STF. Esse é mais um caso derrubado num sistema de justiça que rediscute e redecide o mesmo dezenas de vezes e favorece a anulação dos processos criminais. Tribunais têm papel essencial em nossa democracia e devem ser respeitados. Mas o sistema de justiça precisa de aperfeiçoamentos. Deltan disse ainda que os processos envolvendo o ex-presidente serão retomados em breve em Brasília, mas com reais chances de prescrição. Na mesma decisão, o ministro Edson Fachin extinguiu outros 14 processos em que o ex-presidente também pedia a anulação de condenações decididas pela Lava Jato. Entre eles, o que questionava se o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato estavam sendo imparciais ou não. A defesa de Lula também planejava pedir ao STF para usar as mensagens da Operação Spoofing, que investigou a invasão de celulares de ex-integrantes da Lava Jato, para anular processos contra o ex-presidente. O professor Tiago Bottino reforça que a ação ficou sem sentido. Nesse momento, a questão da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro fica um pouco esvaziada, porque todos os atos que ele praticou vão ter que ser reexaminados por um novo juiz. De modo que esse novo juiz ele pode desconsiderar todos esses atos e realizá-los novamente, e aí a discussão da parcialidade fica, de fato, prejudicada. Agora, se esse juiz quiser aproveitar os atos praticados pelo ex-juiz Sérgio Moro, eventualmente pode ser trazido de novo esse tema da parcialidade. Sobre o tempo que Lula passou preso, o doutor em Direito Constitucional Ademar Borges explica que, como a decisão de Fachin não é sobre ilegalidade na prisão de Lula e ela foi validada pelo próprio Supremo, são poucas as chances de indenização ao ex-presidente. Em primeiro lugar, não se sabe se a Vara Federal de Brasília, que receberá as ações, irá ou não, condená-lo. E esse tempo de prisão cautelar, caso surja uma condenação, pelo novo juiz, esse tempo de prisão cautelar é abatido da pena final a que ele, for condenado em qualquer dessas ações penais. Só há direito à indenização quando há um erro grosseiro, quando há uma flagrante ilegalidade na prisão, que então, se mostraria um ato absolutamente arbitrário. Como a prisão do ex-presidente Lula
foi validada àquela altura pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, dificilmente ele teria reconhecido pelo Poder Judiciário direito a qualquer tipo de indenização. A decisão do ministro Fachin teve repercussão instantânea no ambiente político. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, disse em uma rede social: "Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer, Moro jamais." O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, disse em nota que não vai comentar decisão judicial do Supremo Tribunal Federal em caso concreto, cujos elementos jurídicos desconhece. Em uma entrevista na chegada ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro chamou de bandalheiras os casos de corrupção na Petrobras e pôs em dúvida a imparcialidade do ministro Fachin. E lembrou que a decisão terá de ser ratificada pelo plenário. Durante todo o dia, parlamentares de diferentes forças políticas usaram as redes sociais para se manifestar sobre a decisão do ministro Fachin. Contra a decisão, parlamentares disseram que é um retrocesso no combate à corrupção no país. O deputado Carlos Jordi, do PSL, disse que quem não se revolta com a impunidade e ativismo do STF, vergonha. Quem se manifestou a favor da decisão do ministro Edson Fachin destacou que Lula fica elegível segundo a lei da ficha limpa. O deputado Glauber Braga, do PSOL, destacou que a anulação das condenações da Lava Jato em relação a Lula, fazendo com que ele recupere os seus direitos políticos, é ato de justiça. O desdobramento necessário tem que ser a suspeição de Moro e a reversão do desmonte ultraliberal que essa operação legitimou. Parlamentares do PT comemoraram a decisão e, ao mesmo tempo, lamentaram o fato de Lula ter sido retirado da disputa à presidência da República. Os advogados do ex-presidente afirmaram que a decisão do ministro Edson Fachin está em sintonia com o que a defesa sustenta há mais de 5 anos, mas que não repara os danos irremediáveis causados ao ex-presidente Lula. Assim que saiu a decisão do ministro Edson Fachin, o ex-presidente Lula conversou com os advogados de defesa por videoconferência. O ex-presidente Lula ainda não deu declarações. Lula está em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde mora. A defesa dele divulgou uma nota. Nela, afirma que recebeu a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, com serenidade. A incompetência da Justiça Federal de Curitiba para julgar as indevidas acusações formuladas contra o ex-presidente Lula foi, por nós, sustentada desde a primeira manifestação escrita que apresentamos nos processos, ainda em 2016. Durante mais de 5 anos, percorremos todas as instâncias do Poder Judiciário para que fosse reconhecida a incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba para decidir sobre investigações ou sobre denúncias ofertadas pela Força Tarefa de Curitiba. Também levamos em 2016 ao Comitê de Direitos Humanos da ONU a violação irreparável às garantias fundamentais do ex-presidente Lula, inclusive em virtude da inobservância do direito ao juiz natural, ou seja, o direito de todo cidadão de ser julgado por um juiz cuja competência seja definida previamente por lei e não pela escolha do próprio julgador. Nessa longa trajetória, a despeito de todas as provas de inocência que apresentamos, o ex-presidente Lula foi preso injustamente, teve os seus direitos políticos indevidamente retirados e seus bens bloqueados. Por isso, a decisão que hoje afirma a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos nessa longa batalha jurídica, na qual nunca tivemos que mudar nossos fundamentos para demonstrar a nulidade dos processos e a inocência do ex-presidente Lula. A decisão, portanto, está em sintonia com tudo o que sustentamos há mais de 5 anos na condução dos processos. Mas ela não tem o condão de reparar os danos irremediáveis causados pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelos procuradores da Lava Jato ao ex-presidente Lula, ao sistema de justiça e ao Estado democrático de direito. Em Brasília, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, deu entrevista no Congresso Nacional. Disse que a decisão reconhece, depois de 5 anos, a ilegalidade no processo contra Lula. O principal mérito dela é reestabelecer os direitos políticos do Lula, que foram retirados de forma errada, portanto, com um processo que não poderia ser processado na Vara de Curitiba e o impediu de ser candidato a presidente da República.
Em nota, o Instituto Lula ressaltou que a decisão reafirma tudo o que a defesa sustenta desde 2016. Mas, infelizmente, ela chega tarde demais e depois de causar prejuízos irreparáveis não apenas ao Instituto Lula e ao ex-presidente, mas também ao país e à própria justiça. Moro criou uma farsa com promotores para criminalizar o Instituto, o ex-presidente e afastá-lo das eleições. É lamentável que o Brasil e a democracia tenham pagado um preço tão alto antes que essa injustiça fosse reconhecida.